Livro de Romanos, no capítulo 12. Como ser um bom servo de Deus? Romanos 12, a nova vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Vamos lá, o corpo, ele é espiritual ou é material? Corpo, matéria. O corpo é matéria. Amém? Então, o sacrifício começa na matéria, no corpo. Não existe sacrifícios espirituais se primeiro não houver o sacrifício do corpo, da vontade, da matéria, do corpo nosso. Muito se fala em servir a Deus, mas pouco se fala em sacrifício. Sacrifício é aquilo que dói. Sacrifício é quando você se abstém ou abre mão de um desejo, abre mão de um hábito, de um costume, de um pensamento, algo que você está acostumado a fazer, e de repente por aquilo você é aceito pelas pessoas, e você sabe que se deixar de fazer aquilo, muita gente não vai te aceitar mais. Muitas pessoas não vão mais ligar para você, não vão mais te chamar para aniversário nem para festa, não vão mais ligar nem curtir suas coisinhas no Facebook. Elas não vão mais te aceitar. Aí entra o sacrifício. Estar disposto a perder amizades de infância para abandonar as coisas que você aprendeu com a palavra de Deus que são erradas. Então, tudo começa pelo sacrifício. Como eu disse, fala-se em tantas coisas e parece que a palavra sacrifício é um palavrão, é uma palavra feia. Porque as pessoas querem servir a Deus fazendo do jeito delas, como ela pensa, no tempo dela, como ela quer. Então, como tem que ser esse sacrifício? Ele diz que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. O que é o sacrifício vivo? Para entender o que é o sacrifício vivo, vamos primeiro lá no livro de Romanos, capítulo 6. No próprio livro de Romanos, capítulo 6. Versículo 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que
daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, quando estava no pecado, naquele tempo, que resultados colhestes? Ou seja, como era a sua vida antes de Jesus? Quando ainda vivíamos no pecado. Que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Repita, o salário do pecado é a morte. Então, sacrifício vivo é sacrifício afastado do pecado. Longe de quê? Do pecado. O que é pecado? Pecado é desvio de propósito, desvio da rota, desvio do caminho, errar o alvo. Isso é pecado. Muitas vezes nós padronizamos o pecado como as imoralidades apenas. Não adulterarás, não furtarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então a gente considera e padroniza o pecado como coisas ilegais e coisas imorais. Mas você sabia que nem todo pecado é imoral ou ilegal? Você sabia que existem muitos pecados que são morais, não é imoral, e são até legais, não são ilegais, dentro do padrão do mundo que a gente vive. Existem muitas atitudes que as pessoas cometem no mundo que para elas não é errado, não é imoral, não é ilegal, é aceito pela sociedade. Então, não lhes pesa na consciência. Mas como você pode definir o pecado de verdade para se afastar dele? Pecado é toda ação ou toda atitude que você toma que produza um resultado negativo ou vergonhoso para a sua vida no futuro. Vou repetir. Pecado é toda atitude que você toma que provoque um resultado vergonhoso para você no futuro.
ainda que aquilo não seja imoral e nem ilegal. Eu vou te explicar um pecado que destrói casamentos. A pessoa casa, o homem casa com a mulher, ou a mulher se casa com o seu marido. No altar, eles fazem o voto de ficarem juntos até quando? Ou até que o divórcio separe? É até a morte? Tem certeza que é até a morte? Então, todo mundo vai diante do padre, diante do sacerdote, diante do pastor, diante do juiz e fala, até que a morte nos separe. Esse é o alvo. Esse é o objetivo. Mas aí, ao longo do tempo, ao longo do casamento, o marido, ele maltrata a mulher dele, humilha ela, afasta a sua esposa da família dela. Ela não pode ligar para a mãe, não pode, ele é ciumento, controlador, bate nela. Eu te pergunto, ele está trabalhando nesse casamento para ir até que a morte os separe? Não. Então tudo que ele está fazendo é pecado contra o seu casamento. Se o objetivo final é ir até que a morte os separe, ele está fazendo tudo errado. Então ele está pecando. E vice-versa. A mesma coisa, quem entra numa empresa, vai trabalhar, e a pessoa chega ali e diz, bom, eu quero ter segurança aqui dentro, eu quero ganhar bem, quero ser promovido, quero chegar a um cargo de diretoria. Ela tem o objetivo de prosperar naquele lugar. No entanto, essa mesma pessoa que entrou naquele lugar querendo prosperar, chega atrasada. E quando está no serviço, faz os outros trabalharem e cumprirem o trabalho dela, se encosta nos outros. Falta mais do que comparece. Traz um monte de atestado de tudo. Atestado de dor de dente, atestado de exame, atestado, não sei de onde tira tanto atestado. Eu te pergunto, essa pessoa, ela vai ficar muito tempo trabalhando aí? Não. Uma hora vai ser mandada embora. Aí ela é mandada embora e coloca o patrão na justiça. E essa pessoa que quer prosperar, ter um bom trabalho, uma vida econômica farta, ela já colocou 6 patrões na justiça. Você contrataria uma pessoa como essa? Não. Porque com certeza ela vai te colocar no pau. Quer dizer, se o objetivo dessa pessoa é prosperar, ela está fazendo tudo errado. Então ela está pecando contra a sua vida financeira. Você quer ser abençoado no seu ministério, na igreja, como um obreiro, como uma obreira. Você quer ser usado por Deus, quer ser um instrumento nas mãos de Deus, quer que Deus conte com você para poder liderar uma evangelização dentro do presídio de mulheres, ou dentro do presídio de homens, ou que Deus coloque na sua mão a liderança de um grande grupo de visitas, ou um grupo de evangelização que vai ganhar almas e almas para o reino de Deus. Mas Deus, Ele jamais vai lhe confiar algo se você não aprende a se submeter à sua liderança que está aí cuidando da igreja para você. O pastor que Deus colocou ali na igreja, ou o bispo que Deus colocou ali. A partir do momento em que você desobedece às ordens que são dadas, concordando ou discordando,
Não depende da nossa aprovação para que a obra seja feita. E você tem que lembrar, e eu também, que antes de nós virmos para a igreja, a obra já estava sendo feita. Antes de nós sermos obreiros ou pastores, o trabalho já estava sendo feito antes de nós. Nós chegamos depois. E agora nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito, mas quando a gente chegou, isso aqui já estava sendo feito. E quando nós entramos desse jeito. Então por que agora a gente quer que seja de outro jeito? E aí o obreiro quer discutir com o pastor, quer brigar, porque ele não concorda com isso ou não concorda com aquilo. Eu lhe pergunto, o pastor, líder daquela igreja, vai confiar algo na mão dessa pessoa que é rebelde? Não. Dessa pessoa que ele diz, faça isso, e ela faz aquilo? Faça desse jeito, ela faz do outro jeito. É claro que não vai lhe confiar, porque ela mostrou que não consegue obedecer aquilo que é determinado. Então, como vai pegar essa pessoa e pô-la num cargo de liderança, onde ela vai dar ordens a outras pessoas, se ela não sabe obedecer ordens? Primeiro, nós temos que ser servos. Se nós não sabemos servir, não temos capacidade para liderar. Se não sabemos servir, não temos capacidade para liderar. Então a pessoa quer crescer, ela quer evoluir no seu ministério, ela quer que Deus conte com ela, mas Deus não vai contar porque ela está fazendo tudo errado. Aquele é o pecado dela. Aí ela diz, mas eu não adultero, não prostituo, eu não roubo, eu não digo falso, eu não calunio, eu não cobiço a mulher nem o homem de ninguém. Mas de repente o pecado que a pessoa comete não tem nenhum toque de imoralidade nem ilegalidade, mas continua sendo um pecado, porque é algo que ao longo do tempo vai trazer uma colheita vergonhosa para a sua vida no futuro. Então é pecado. Então o sacrifício vivo, aqui ele diz que o salário do pecado é a morte. Quer dizer que para o sacrifício ser vivo, tem que ser afastado de quê? De pecado. Então não adianta a pessoa evangelizar, ficar o dia todo na igreja, se ela continua praticando os mesmos pecados. Não adianta ela sacrificar o seu tempo, madrugadas em vigília, não adianta grandes sacrifícios, se ela continua praticando o pecado, porque é um sacrifício morto e não um sacrifício vivo. É o sacrifício morto e não vivo. Mas não é apenas um sacrifício vivo, mas também santo. O que é o sacrifício santo? Santo significa separado, separado do mundo. O sacrifício santo é o separado do mundo. Como que isso funciona? Abre em 1 João 2. 1 João capítulo 2. Versículo 15. Qual é o título aí? 1 João, tá? Antes do Apocalipse. Não se deve amar o mundo. Amar é servir. Obedecer, servir. Não se deve servir ao mundo. Vamos lá. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai
não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente, ou permanece para sempre. O que é concupiscência? Concupiscência é desejo descontrolado, desenfreado. Concupiscência é um desejo incontrolável, insaciável de fazer alguma coisa. Concupiscência da carne, o desejo de satisfazer as suas emoções e os seus desejos sentimentais ou carências mais profundas. Então, ali está o homem obreiro que olha para uma mulher e deseja aquela mulher. E ele não respeita o seu cargo, ele não respeita quem ele é, nem o chamado que ele recebeu, nem as orientações do pastor, nem as repreensões. Ele fica com raiva de quem o repreende. Leia a história de Asa, quando Deus enviou o profeta para repreendê-lo, e Asa mandou colocar o profeta no calabouço. E no final das contas, ele teve uma doença nos pés, não buscou a Deus, mas os médicos, e morreu. Porque ele foi repreendido pelo profeta por ordem de Deus, em lugar de reconhecer o seu erro, ele ficou contra o profeta. A soberba da vida, a concupiscência da carne. A pessoa tem algo que ela quer satisfazer e ela é capaz de ir até o fim do mundo para satisfazer aquele desejo. A concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ele diz: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Sabe, muita gente fala assim: não, eu não amo o mundo, eu amo a Deus. Mas ela ama as coisas do mundo. Ela ama e se sente atraída pelos modos, pelos costumes, pela moda do mundo. Daqui a pouquinho eu vou esmiuçar isso mais. Mas vamos no terceiro: agradável, sacrifício vivo, que é sem pecado, santo, que é separado do mundo, e agradável, que é dentro do padrão estabelecido por Deus na sua palavra. Como é o sacrifício agradável? Abre lá em Gênesis 4, nós vamos ler em 3 lados, para você entender bem. Gênesis 4, versículo 3, abre lá. Aconteceu no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Então vamos lá. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma
oferta ao Senhor. Porque ele trouxe do fruto da terra. Ele plantava, ele era agricultor. Então a oferta dele seria o fruto da terra. E qual era o trabalho de Abel? Pastor de ovelhas. Ele criava ovelhas. Quer dizer que cada um ofereceu o produto do seu trabalho. No entanto, aqui diz: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Por quê? Presta atenção. Por que Deus se agradou de um e não se agradou do outro, se ambos ofereceram a oferta do fruto do seu trabalho, da sua profissão? É só você ver. Caim diz, ofereceu do fruto da terra uma oferta. E Abel, o que ele fez? Qual foi a diferença? O que diz aí? Abel, por sua vez, versículo 4, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Ou seja, enquanto Caim, ele apenas pegou os frutos e levou para oferecer, Abel teve o cuidado de selecionar no meio do seu rebanho a melhor ovelha, o melhor animal, o mais gordo, o mais bonito que ele tinha para oferecer a Deus. A diferença está na excelência, de não apenas fazer algo, mas fazer o melhor. Quando se trata da obra de Deus, muitos fazem a obra, mas poucos fazem o melhor. Poucos fazem a obra com extrema excelência. Porque há 3 tipos de servos. O servo excelente, como Daniel, está escrito que ele prosperava em tudo, porque nele havia um espírito excelente. Excelente é acima da média. O que é excelente? Acima da média. Acima do que se espera. Surpreendente. Poucos são realmente surpreendentes naquilo que fazem. Na verdade, muitos nem podem ser considerados servos inúteis. Quando o Senhor Jesus falou para os seus discípulos assim: quando terminarem de fazer tudo o que lhes foi mandado, dizei, servos inúteis somos, porque fizemos apenas o que tínhamos que fazer. Então, o que é o servo inútil? É aquele que faz aquilo que lhe é mandado. Mas e quando o servo não faz nem o que é mandado? Ele está abaixo do inútil. Dizer que ele é inútil é um elogio, porque nem inútil ele é. Ele é servo mau e negligente. Então tem o excelente, acima da média, tem o servo inútil e o servo mau e negligente. Jesus falou para aquele que enterrou o talento: servo mau e negligente. Nem inútil. Abel
se mostrou excelente, porque ele não pensou apenas em fazer uma oferta, ele queria agradar com a sua oferta. Não é possível agradar a Deus sem conhecê-lo. Aí a gente entra em outro ponto. Muitos ainda não tiveram um encontro com Deus. E quando a pessoa não tem um encontro com Deus, ela não o conhece. Muitos conhecem o Ministério Igreja Mundial, muitos conhecem o pastor local, o bispo regional, o bispo do estado, o apóstolo líder da igreja, mas nunca tiveram um encontro com Deus, então não conhecem a Deus, e se não conhecem, não sabem como agradá-lo. E cada um tenta fazer as coisas do seu jeito, no seu padrão. Ah, eu gostaria que se fosse para mim, que se fizesse desse jeito, mas você não é Deus, então não é no seu padrão. Ah, eu vou fazer como se eu fizesse para o meu próprio pai. Não, não é no padrão do teu pai. Deus possui um padrão próprio, estipulado na palavra dele. Se não for do jeito que ele quer, ele não se agrada. E às vezes você está fazendo tanta coisa, você faz tanta coisa na igreja, faz tanto serviço, faz tanto sacrifício, faz tanto trabalho, e nada disso está agradando. E como é que você sabe que não está agradando? Porque os resultados da sua vida são os piores. Tudo que você faz dentro da obra reflete na tua vida pessoal. No seu casamento, no seu trabalho, na sua saúde, nos seus relacionamentos, tudo que você faz dentro da obra pode refletir positivamente ou negativamente na tua vida pessoal. Porque o seu trabalho na obra é uma oferta, e pode ser como a oferta de Caim ou a oferta de Abel, que procurou agradar acima de tudo. Não apenas vou dar um presente, eu quero dar um presente que ele vai gostar. Eu quero fazer uma coisa que ele vai gostar. Você já ganhou coisas de presente que você não usou? Perfume. Alguém já deve ter te dado um perfume que você, que fedido. Mas para a pessoa que te deu, é muito cheiroso. Tanto que ela toma banho com esse perfume. Mas é do gosto dela, não é do seu. Se ela te conhecesse um pouco mais, ela daria um perfume do jeito que você usa. Tem gente que gosta do perfume mais adocicado, tem gente que gosta amadeirado, tem pessoas que gostam do perfume mais cítrico, tem pessoas que gostam de aroma floral, mais fresco. Cada um tem o seu gosto, não é? Tem aquele que gosta de usar aquele perfume, entendeu? Que dá para sentir lá no outro quarteirão. Tem pessoas que gostam de um perfume mais suave. Então, a pessoa que uma vez te deu algo que você nunca usou, ela tentou te agradar, ela quis te agradar, mas não conseguiu. Por quê? Porque ela não te conhece. E talvez você está tentando agradar a Deus, mas como você não teve encontro com Ele, então não consegue. E faz um monte de coisa e nunca consegue agradar, e nunca consegue estar feliz. E nunca consegue colher os resultados do seu ministério, porque faz muito, mas não do jeito que ele quer. Amém?
Números 14, um pouquinho mais para frente. Números 14, versículo 6. Versículo 6. Depois que os espias voltaram, e o povo não queria entrar na terra de Canaã, porque olhou para os inimigos, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Eles viram a rebeldia do povo, então eles rasgaram as suas vestes. Diz aqui, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e... Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Não sejais rebeldes contra o Senhor. Se o Senhor se agradar de nós, aí você pergunta: por que eu não prospero? Ele não está se agradando de você, do que você está fazendo, ou a forma como você está fazendo. Mas eu faço muito. Eu já atendi pessoas que sentaram comigo e disseram assim: mas bispo, eu faço tudo, eu faço tanta coisa, eu me sacrifico tanto pela igreja, eu faço de tudo, e não consigo vencer, não consigo ir para frente. Pois é, faz muito e não consegue agradar. Faz muito, mas faz do seu gosto, do seu jeito. Qual é o jeito de Deus? Sem rebeldia, em obediência. Sabe por quê, pessoal? Por mais que nós sejamos homens de Deus, mulheres de Deus, nenhum de nós vimos Deus. Nenhum de nós vimos a Deus com os nossos olhos, ou ouvimos Ele falar no nosso ouvido o que a gente tem que fazer. Se nós não vemos Deus com os nossos olhos, como vamos saber o que Ele quer de nós? Ele põe diante de nós seus servos para nos apacentarem, para nos guiarem. Espera aí. E quando você é rebelde àquele servo que Deus colocou para lhe apacentar, você está sendo rebelde contra o próprio Deus. Quem era rebelde contra Moisés não era rebelde a Moisés, era rebelde contra o Deus de Moisés. Não desobedeciam a Moisés, desobedeciam ao Deus de Moisés. E é nisso que muitos erramos. Porque olhamos para o servo que Deus pôs diante de nós e dizemos: ele é igual a mim, ele é pecador igual a mim, ele é ser humano igual a mim, ele não é melhor do que eu. Não, não é. Não é, realmente não é. Eu não sou melhor do que você, nem o apóstolo é melhor do que você, e nem melhor do que eu. Mas ainda não sendo melhor,
Por algum motivo, Deus colocou aquela pessoa para liderar aquele trabalho. Por algum motivo que não passa por você e não passa por mim, passa direto por Deus. Quer dizer que aquele pastor que está à frente daquela igreja, seja ele uma pessoa que não está tão preparada, está se preparando, ou está aprendendo, ou ainda não tem a maturidade necessária para conduzir aquele trabalho, ele está ali porque Deus o pôs ali. Deus tem um motivo para tê-lo posto ali. Em lugar de você ser rebelde, criticar o trabalho dele, ficar fazendo pirraça, dizer, eu não vou botar meu uniforme até que ele seja trocado, você está fazendo isso contra Deus, não é contra ele. Porque se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, então você deveria servir, ajudar aquele servo que ainda está aprendendo, que ainda está... Você deveria ajudar. Quando eu era novo, quando eu comecei na obra, que tinha 17 para 18 anos, eu não sabia tudo. Eu não conhecia todas as coisas, não. Eu não tinha a preparação, a maturidade. Eu errava muito. Também falei muita besteira. Em muitos momentos eu fui arrogante. Porque é do jovem achar que sabe tudo. Mas sabe o que foi que me ajudou? Os obreiros e as obreiras da minha época, eles não me acusavam, não me condenavam, não me criticavam, eles me ajudavam. Então, naquilo que eu não sabia, onde eu tinha uma deficiência, eu tinha obreiros e obreiras que me ajudavam a cobrir aquela deficiência. Que me ajudavam, que me cobriam. Que estavam comigo não por minha causa, mas porque eles eram servos de Deus. Servos de Deus. Amém, gente? Agradar. Sacrifício agradável. Se você pergunta por que Deus não te introduz em algo grande, porque Ele não confia algo grande a você, será que você está agradando a Ele? Ou será que você é servo de si próprio? Porque se você é servo de si próprio, eu acho que você está no lugar errado e com o uniforme errado. Eu acho que você deveria sair de obreiro. Você não deveria ser obreiro. Você está no lugar errado. Na verdade, você está se destruindo. Você está se destruindo com a sua atitude. Porque a cada atitude de desobediência, de rebeldia, afasta você ainda mais de Deus. Se está longe, fica mais longe ainda. Arriscando perder até a própria salvação. Para terminar essa parte aqui do agradável, abre em Hebreus. Que é que mais agrada a Deus? Hebreus 11:6. Hebreus 11:6, vamos lá, é um estudo, pessoal. É um estudo. Eu posso marcar uma vez no mês com vocês isso aqui? Então tá bom. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Diz assim: de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. De fato, sem fé, é impossível
agradar a Deus. Então não é pelo muito serviço, mas aquilo que você faz pela fé. E a fé, ela está ligada diretamente à obediência. Como eu disse, você não vê Deus, você vê a mim. Você não vê Deus, você vê o apóstolo. Você não vê Deus, você vê o seu pastor. Quando você obedece e soma, você faz por causa da fé. Não porque aquele pastor merece, aquele pastor não merece. Não, você faz por causa da fé. Foi Deus que colocou ele aqui. Deus tem um motivo para tê-lo colocado aqui. Ainda que ele seja falho, não seja perfeito, não sabe todas as coisas, é imaturo. Mas a maturidade vem com o tempo. Com qualquer coisa na vida, irmão. Uma coisa é uma pessoa experiente em algo. Ela erra, mas erra pouco. E o inexperiente, ele tem boa vontade, só que ele erra mais. E ele vai adquirir experiência errando e aprendendo. Errando e aprendendo. Aí vem a experiência para se tornar um grande pastor, um grande bispo, um grande homem de Deus. Mas nós temos que somar. Aí entra a fé, de você não olhar o homem, mas olhar o Deus que está por trás daquele homem. Amém? Sem fé é impossível agradar. Volta lá em Romanos 12. Volta em Romanos 12. Que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, que é sem pecado, longe do pecado, santo, que é separado do mundo, sem amar o mundo e nem as coisas que há no mundo, e agradável, que é dentro do padrão de Deus e não no nosso padrão e nem no padrão do mundo, nem no padrão da terra, mas no padrão de Deus estabelecido pela sua própria palavra. Amém, gente? E o que é isso? Tudo isso. Isso é o nosso culto racional. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é o culto racional? Racional é coerente. O culto racional é o culto coerente. Como é isso? Abre em 1 Coríntios 6,12. 1 Coríntios 6,12. Essa pregação está sendo gravada, está filmando aí, filho? Ela está sendo filmada e depois eu vou colocar no YouTube e você pode acessar o meu canal e escutar de novo, devagar, com a sua Bíblia e repassar para outros obreiros e para outras pessoas. Amém, gente? A palavra na íntegra. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 6... versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, ou seja, tudo eu posso fazer, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. De que se trata isso? Seja coerente com aquilo que você faz. Existem muitas atitudes que nós tomamos que não são coerentes ou não se ajustam ao cargo que nós ocupamos. Vamos lá. Um obreiro solteiro ou um pastor solteiro, ele está orando com duas obreiras.
Isso é um exemplo. Não estou dizendo que isso está acontecendo. Ou com 3 obreiras. E conversando com uma quarta pelo Facebook. Orando pelo Facebook. Eu lhe pergunto, isso é coerente com o cargo de um pastor ou é incoerente? Totalmente. Isso não é um culto racional. Não é um culto coerente. A obreira, ela tem um namorado na igreja e um namorado no colégio. Isso é coerente para com o cargo que ela ocupa? Para com o dom que ela diz que recebeu ou o chamado que ela diz que tem? Isso é coerente? Não, não é coerente. Não é coerente. A obreira, ela vai à igreja e coloca uma roupa decotada, bem decotada, apertando os negócios. O que ela quer com isso? Hoje em dia no mundo, tá? No padrão do mundo, prega-se o seguinte: a mulher é dona do seu corpo. E ela tem o direito de fazer o que quiser. Se ela quiser mostrar, ela pode mostrar e ninguém tem o direito de ficar olhando. Não. Desculpe. Mas eu sou homem, se passar uma mulher com o peito de fora na rua, eu vou olhar. E até as mulheres vão olhar. Porque não é normal. É uma coisa que é estranha a pessoa andar com os peitos de fora na rua. A mesma coisa quando a pessoa vem na igreja, no culto, e ela põe aqueles decote, marcando aqui e tal, as montanhas, e... Não, aí ela senta para se atender com o pastor, e o pastor está ali fazendo assim, ó, sim senhora. Aham. Sim senhora. Aí ela diz assim, olha para mim pastor, ele, aham, estou olhando. Por quê? Ainda que ele não queira, ele vai estar olhando para ela, mas o olho vai... Vai ou não vai? O olho vai descer, vai subir. Mas não é que ele é safado, ele quer olhar. Mas ela está mostrando. Desculpa o que eu vou falar. É a mesma coisa que você, mulher, tá? Vem um homem perto de você, com a calça bem apertada, marcando as partes dele. Você não vai olhar? Ainda sem querer, porque não é com safadeza, mas é uma coisa estranha. É uma coisa bizarra. Vamos dizer a verdade, é bizarro. Então, tanto para homem como para mulher. Aí a pessoa vai na igreja com saia curta. A obreira põe o uniforme dela aqui na coxa. Levanta a saia aqui na coxa. Se o uniforme não é assim, por isso é um uniforme. Não é cada um fazendo do jeito que quer, senão não seria uniforme. Uniforme é único, única forma. Então é tudo igual. Ou não? É tudo igual. Mas aí uma quer colocar aqui na coxa. Aí quando senta, sobe mais ainda. Fica feio, feio, feio. Para a igreja fica uma coisa muito feia. Não é coerente com o que ela apresenta. Ela é uma obreira, ele é um obreiro, não é coerente. Não é coerente o obreiro casado ficar de conversa com mulher dentro da igreja, ou fora da igreja. Não é coerente. Ah não, mas ela é minha amiga. Ah, mas ela é irmã em Cristo. Não, querido, não tem negócio de irmã em Cristo, não. Não tem essa coisa de irmã em Cristo, não. Vai ter irmãos em Cristo. Não é coerente com o cargo que ele ocupa. Porque a partir do momento em que ele começa a dar mau exemplo,
Ele dá lugar a que o incrédulo difame a obra de Deus. O mundo difama a obra de Deus por causa daquele obreiro ou obreira ou pastor incoerente, que não pratica o culto racional. Porque ele diz, eu vivo na graça, então eu posso fazer tudo que Deus perdoa, tudo me é lícito. Mas ele diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quer dizer, nem tudo é coerente com o cargo que eu ocupo. Por favor, eu sou um obreiro. Eu estou como bispo. Ele está como pastor. Então tem que haver uma coerência entre o que a gente representa e o que nós fazemos. E as atitudes que nós tomamos, as palavras que nós dizemos. Anda na rua xingando palavrão, xinga palavrão no trânsito, xinga as pessoas, abre a janela, fica insultando as pessoas, falando palavrão. Isso é coerente? Não, isso não é coerente. Briga com a vizinha, aí depois domingo pega a Bíblia, põe a roupa de obreiro e vem para a igreja trabalhar na obra. E no bairro briga com todas as vizinhas, briga por causa do lixo, briga por causa do cachorro, briga por causa do gato, briga por causa de tudo. Se ela tivesse que ser um instrumento para ganhar a alma da vizinha para Jesus, Jesus vai usar qualquer um menos ela. Por causa da sua incoerência, não é coerente. Estão entendendo? Sim ou não? Não é coerente, não é coerente para com o cargo que ocupa. Lá em 1 João 2 diz, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Aqui diz assim, vamos continuar lendo. 6:12. 6:13. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, ou seja, há uma coerência nisso aqui. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo, olha a incoerência, não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Essa é a coerência do culto racional. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Por isso é uma incoerência a obreira solteira ter um namorado ou um noivo e ter relações sexuais com ele. Porque a partir do momento em que ela se deita com ele, eles se tornam uma só. Digamos que esse relacionamento não dê certo. Ela já é uma só carne com ele, aí ela vai casar com outro. E agora? Olha o dilema. Ele plantava, ele era agricultor, então a oferta dele seria o fruto da terra. E qual era o trabalho de Abel? Pastor de ovelhas. Ele criava ovelhas. Quer dizer que cada um ofereceu o produto do seu trabalho. No entanto, aqui diz: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou.
quê? Presta atenção. Por que Deus se agradou de um e não se agradou do outro, se ambos ofereceram a oferta do fruto do seu trabalho, da sua profissão? É só você ver. Caim diz, ofereceu do fruto da terra uma oferta. E Abel, o que ele fez? Qual foi a diferença? O que diz aí? Abel, por sua vez, versículo 4, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Ou seja, enquanto Caim, ele apenas pegou os frutos e levou para oferecer, Abel teve o cuidado de selecionar no meio do seu rebanho a melhor ovelha, o melhor animal, o mais gordo, o mais bonito que ele tinha para oferecer a Deus. A diferença está na excelência, de não apenas fazer algo, mas fazer o melhor. Quando se trata da obra de Deus, muitos fazem a obra, mas poucos fazem o melhor. Poucos fazem a obra com extrema excelência. Porque há 3 tipos de servos. O servo excelente, como Daniel, está escrito que ele prosperava em tudo, porque nele havia um espírito excelente. Excelente é acima da média. O que é excelente? Acima da média. Acima do que se espera. Surpreendente. Poucos são realmente surpreendentes naquilo que fazem. Na verdade, muitos nem podem ser considerados servos inúteis. Quando o Senhor Jesus falou para os seus discípulos assim: quando terminarem de fazer tudo o que lhes foi mandado, dizei, servos inúteis somos, porque fizemos apenas o que tínhamos que fazer. Então, o que é o servo inútil? É aquele que faz aquilo que lhe é mandado. Mas e quando o servo não faz nem o que é mandado? Ele está abaixo do inútil. Dizer que ele é inútil é um elogio, porque nem inútil ele é. Ele é servo mau e negligente. Então tem o excelente, acima da média, tem o servo inútil e o servo mau e negligente. Jesus falou para aquele que enterrou o talento: servo mau e negligente. Nem inútil. Abel, ele se mostrou excelente, porque ele não pensou apenas em fazer uma oferta, ele queria agradar com a sua oferta. Não é possível agradar a Deus sem conhecê-lo. Aí a gente entra em outro ponto. Muitos ainda não tiveram um encontro com Deus. E quando a pessoa não tem um encontro com Deus, ela não o conhece. Muitos conhecem
o ministério Igreja Mundial. Muitos conhecem o pastor local, o bispo regional, o bispo do estado, o apóstolo líder da igreja, mas nunca tiveram um encontro com Deus, então não conhecem a Deus, e se não conhecem, não sabem como agradá-lo. E cada um tenta fazer as coisas do seu jeito, no seu padrão. Eu gostaria que se fosse para mim, que se fizesse desse jeito, mas você não é Deus, então não é no seu padrão. Eu vou fazer como se eu fizesse para o meu próprio pai. Não é no padrão do teu pai. Deus possui um padrão próprio, estipulado na palavra dele. Se não for do jeito que ele quer, ele não se agrada. E às vezes você está fazendo tanta coisa, você faz tanta coisa na igreja, faz tanto serviço, faz tanto sacrifício, faz tanto trabalho, e nada disso está agradando. E como é que você sabe que não está agradando? Porque os resultados da sua vida são os piores. Tudo que você faz dentro da obra reflete na tua vida pessoal. No seu casamento, no seu trabalho, na sua saúde, nos seus relacionamentos, tudo que você faz dentro da obra pode refletir positivamente ou negativamente na tua vida pessoal. Porque o seu trabalho na obra é uma oferta, e pode ser como a oferta de Caim ou a oferta de Abel, que procurou agradar acima de tudo. Não apenas vou dar um presente, eu quero dar um presente que ele vai gostar. Eu quero fazer uma coisa que ele vai gostar. Você já ganhou coisas de presente que você não usou? Perfume. Alguém já deve ter te dado um perfume que você, que fedido. Mas para a pessoa que te deu, é muito cheiroso. Tanto que ela toma banho com esse perfume. Mas é do gosto dela, não é do seu. Se ela te conhecesse um pouco mais, ela daria um perfume do jeito que você usa. Tem gente que gosta do perfume mais adocicado, tem gente que gosta amadeirado, tem pessoas que gostam do perfume mais cítrico, tem pessoas que gostam de aroma floral, mais fresco. Cada um tem o seu gosto, não é? Tem aquele que gosta de usar aquele perfume, entendeu? Que dá para sentir lá no outro quarteirão. Tem pessoas que gostam de um perfume mais suave. Então, a pessoa que uma vez te deu algo que você nunca usou, ela tentou te agradar, ela quis te agradar, mas não conseguiu. Por quê? Porque ela não te conhece. E talvez você está tentando agradar a Deus, mas como você não teve encontro com Ele, então não consegue. E faz um monte de coisa e nunca consegue agradar, e nunca consegue estar feliz. E nunca consegue colher os resultados do seu ministério, porque faz muito, mas não do jeito que ele quer. Amém? Números 14, um pouquinho mais para frente. Números 14, versículo 6. Versículo 6. Depois que os espias voltaram, e o povo não queria entrar na terra de Canaã, porque olhou para os inimigos, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes
eles viram a rebeldia do povo, então eles rasgaram as suas vestes. Diz aqui, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e... Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Não sejais rebeldes contra o Senhor. Se o Senhor se agradar de nós, aí você pergunta, por que eu não prospero? Ele não está se agradando de você, do que você está fazendo, ou a forma como você está fazendo. Mas eu faço muito. Eu já atendi pessoas que sentaram comigo e disseram assim: mas bispo, eu faço tudo, eu faço tanta coisa, eu me sacrifico tanto pela igreja, eu faço de tudo, e não consigo vencer, não consigo ir para frente. Pois é, faz muito e não consegue agradar. Faz muito, mas faz do seu gosto, do seu jeito. Qual é o jeito de Deus? Sem rebeldia, em obediência. Sabe por quê, pessoal? Por mais que nós sejamos homens de Deus, mulheres de Deus, nenhum de nós vimos Deus. Nenhum de nós vimos a Deus com os nossos olhos, ou ouvimos Ele falar no nosso ouvido o que a gente tem que fazer. Se nós não vemos Deus com os nossos olhos, como vamos saber o que Ele quer de nós? Ele põe diante de nós seus servos para nos apacentarem, para nos guiarem. Espera aí. E quando você é rebelde àquele servo que Deus colocou para lhe apacentar, você está sendo rebelde contra o próprio Deus. Quem era rebelde contra Moisés, não era rebelde a Moisés, era rebelde contra o Deus de Moisés. Não desobedeciam a Moisés, desobedeciam ao Deus de Moisés. E é nisso que muitos erramos. Porque olhamos para o servo que Deus pôs diante de nós e dizemos: ele é igual a mim, ele é pecador igual a mim, ele é ser humano igual a mim, ele não é melhor do que eu. Não, não é. Não é, realmente não é. Eu não sou melhor do que você, nem o apóstolo é melhor do que você, e nem melhor do que eu. Mas ainda não sendo melhor, por algum motivo, Deus colocou aquela pessoa para liderar aquele trabalho. Por algum motivo que não passa por você e não passa por mim, passa direto por Deus. Quer dizer que aquele pastor que está à frente daquela igreja, seja ele uma pessoa que não está tão preparada, está se preparando, ou está aprendendo, ou ainda não tem a maturidade necessária para conduzir aquele trabalho, ele está ali porque Deus o pôs ali. Deus tem um motivo para tê-lo posto ali. Em lugar de você
ser rebelde, criticar o trabalho dele, ficar fazendo pirraça, dizer, eu não vou botar meu uniforme até que ele seja trocado. Você está fazendo isso contra Deus, não é contra Ele. Porque se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, então você deveria servir, ajudar aquele servo que ainda está aprendendo, que ainda está... Você deveria ajudar. Quando eu era novo, quando eu comecei na obra, que tinha 17 para 18 anos, eu não sabia tudo. Eu não conhecia todas as coisas, não. Eu não tinha a preparação, a maturidade. Eu errava muito. Também falei muita besteira. Em muitos momentos eu fui arrogante. Porque é do jovem achar que sabe tudo. Mas sabe o que foi que me ajudou? Os obreiros e as obreiras da minha época, eles não me acusavam, não me condenavam, não me criticavam, eles me ajudavam. Então, naquilo que eu não sabia, onde eu tinha uma deficiência, eu tinha obreiros e obreiras que me ajudavam a cobrir aquela deficiência, que me ajudavam, que me cobriam, que estavam comigo não por minha causa, mas porque eles eram servos de Deus. Servos de Deus. Amém, gente? Agradar. Sacrifício agradável. Se você pergunta por que Deus não te introduz em algo grande, porque Ele não confia algo grande a você, será que você está agradando a Ele? Ou será que você é servo de si próprio? Porque se você é servo de si próprio, eu acho que você está no lugar errado e com o uniforme errado. Eu acho que você deveria sair de obreiro. Você não deveria ser obreiro. Você está no lugar errado. Na verdade, você está se destruindo. Você está se destruindo com a sua atitude. Porque a cada atitude de desobediência, de rebeldia, afasta você ainda mais de Deus. Se está longe, fica mais longe ainda. Arriscando perder até a própria salvação. Para terminar essa parte aqui do agradável, abre em Hebreus. Que é que mais agrada a Deus? Hebreus 11:6. Hebreus 11:6, vamos lá. É um estudo, pessoal. É um estudo. Eu posso marcar uma vez no mês com vocês isso aqui? Então tá bom. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então não é pelo muito serviço, mas aquilo que você faz pela fé. E a fé, ela está ligada diretamente à obediência. Como eu disse, você não vê Deus, você vê a mim. Você não vê Deus, você vê o apóstolo. Você não vê Deus, você vê o seu pastor. Quando você obedece e soma, você faz por causa da fé. Não porque aquele pastor merece, aquele pastor não merece. Não, você faz por causa da fé. Foi Deus que colocou ele aqui. Deus tem um motivo para tê-lo colocado aqui. Ainda que ele seja falho, não seja perfeito, não sabe todas as coisas, é imaturo. Mas a maturidade vem com o tempo.
com qualquer coisa na vida, irmão. Uma coisa é uma pessoa experiente em algo, ela erra, mas erra pouco. E o inexperiente, ele tem boa vontade, só que ele erra mais. E ele vai adquirir experiência errando e aprendendo. Errando e aprendendo. Aí vem a experiência para se tornar um grande pastor, um grande bispo, um grande homem de Deus. Mas nós temos que somar. Aí entra a fé, de você não olhar o homem, mas olhar o Deus que está por trás daquele homem. Amém? Sem fé é impossível agradar. Volta lá em Romanos 12. Volta em Romanos 12. Que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, que é sem pecado, longe do pecado, santo, que é separado do mundo, sem amar o mundo e nem as coisas que há no mundo, e agradável, que é dentro do padrão de Deus e não no nosso padrão e nem no padrão do mundo, nem no padrão da terra, mas no padrão de Deus estabelecido pela sua própria palavra. Amém, gente? E o que é isso? Tudo isso. Isso é o nosso culto racional. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é o culto racional? Racional é coerente. O culto racional é o culto coerente. Como é isso? Abre em 1 Coríntios 6,12. 1 Coríntios 6,12. Essa pregação está sendo gravada. Está filmando aí, filho? Ela está sendo filmada e depois eu vou colocar no YouTube. E você pode acessar o meu canal e escutar de novo, devagar, com a sua Bíblia, e repassar para outros obreiros e para outras pessoas. Amém, gente? A palavra na íntegra. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, ou seja, tudo eu posso fazer, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. De que se trata isso? Seja coerente com aquilo que você faz. Existem muitas atitudes que nós tomamos que não são coerentes ou não se ajustam ao cargo que nós ocupamos. Vamos lá, um obreiro solteiro, ou um pastor solteiro, ele está orando com duas obreiras. Isso é um exemplo. Não estou dizendo que isso está acontecendo. Ou com 3 obreiras. E conversando com uma quarta pelo Facebook. Orando pelo Facebook. Eu lhe pergunto, isso é coerente com o cargo de um pastor ou é incoerente? Totalmente. Isso não é um culto racional. Não é um culto coerente. A obreira, ela tem um namorado na igreja e um namorado no colégio. Isso é coerente para com o cargo que ela ocupa?
para com o dom que ela diz que recebeu ou o chamado que ela diz que tem? Isso é coerente? Não, não é coerente. Não é coerente. A obreira, ela vai à igreja e coloca uma roupa decotada, bem decotada, apertando os negócios. O que ela quer com isso? Hoje em dia no mundo, tá? No padrão do mundo, prega-se o seguinte: a mulher é dona do seu corpo. E ela tem o direito de fazer o que quiser. Se ela quiser mostrar, ela pode mostrar e ninguém tem o direito de ficar olhando. Não. Desculpe. Mas eu sou homem, se passar uma mulher com o peito de fora na rua, eu vou olhar. E até as mulheres vão olhar. Porque não é normal. É uma coisa que é estranha a pessoa andar com os peitos de fora na rua. A mesma coisa quando a pessoa vem na igreja, no culto, e ela põe aqueles decote, marcando aqui e tal, as montanhas, e... Não, aí ela senta para se atender com o pastor, e o pastor está ali fazendo assim, ó, sim senhora. Aham. Sim senhora. Aí ela diz assim, olha para mim pastor, ele, aham, estou olhando. Por quê? Ainda que ele não queira, ele vai estar olhando para ela, mas o olho vai... Vai ou não vai? O olho vai descer, vai subir. Mas não é que ele é safado, ele quer olhar. Mas ela está mostrando. Desculpa o que eu vou falar. É a mesma coisa que você, mulher, tá? Vem um homem perto de você, com a calça bem apertada, marcando as partes dele. Você não vai olhar? Ainda sem querer, porque não é com safadeza, mas é uma coisa estranha. É uma coisa bizarra. Vamos dizer a verdade, é bizarro. Então, tanto para homem como para mulher. Aí a pessoa vai na igreja com saia curta. A obreira põe o uniforme dela aqui na coxa. Levanta a saia aqui na coxa. Se o uniforme não é assim, por isso é um uniforme. Não é cada um fazendo do jeito que quer, senão não seria uniforme. Uniforme é único, única forma. Então é tudo igual. Ou não? É tudo igual. Mas aí uma quer colocar aqui na coxa. Aí quando senta, sobe mais ainda. Fica feio, feio, feio. Para a igreja fica uma coisa muito feia. Não é coerente com o que ela apresenta. Ela é uma obreira, ele é um obreiro, não é coerente. Não é coerente o obreiro casado ficar de conversa com mulher dentro da igreja, ou fora da igreja. Não é coerente. Ah não, mas ela é minha amiga. Ah, mas ela é irmã em Cristo. Não, querido, não tem negócio de irmã em Cristo, não. Não tem essa coisa de irmã em Cristo, não. Vai ter irmãos em Cristo. Não é coerente com o cargo que ele ocupa. Porque a partir do momento em que ele começa a dar mau exemplo, ele dá lugar a que o incrédulo difame a obra de Deus. O mundo difama a obra de Deus por causa daquele obreiro, ou obreira, ou pastor incoerente, que não pratica o culto racional. Porque ele diz, eu vivo na graça, então eu posso fazer tudo que Deus perdoa, tudo me é lícito. Mas ele diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quer dizer, nem tudo é coerente com o cargo que eu ocupo. Por favor. Eu sou um obreiro, eu estou como bispo, ele está como pastor. Então tem que haver uma coerência entre o que a gente representa e o que nós fazemos.
E as atitudes que nós tomamos, as palavras que nós dizemos, anda na rua xingando palavrão, xinga palavrão no trânsito, xinga as pessoas, abre a janela, fica insultando as pessoas, falando palavrão, isso é coerente? Não, isso não é coerente. Briga com a vizinha, aí depois domingo pega a Bíblia, põe a roupa de obreiro e vem para a igreja trabalhar na obra. E no bairro briga com todas as vizinhas, briga por causa do lixo, briga por causa do cachorro, briga por causa do gato, briga por causa de tudo. Se ela tivesse que ser um instrumento para ganhar a alma da vizinha para Jesus, Jesus vai usar qualquer um menos ela. Por causa da sua incoerência, não é coerente. Estão entendendo? Sim ou não? Não é coerente para com o cargo que ocupa. Lá em 1 João 2 diz: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Aqui diz assim, vamos continuar lendo. 6:12, 6:13. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, ou seja, há uma coerência nisso aqui. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo, olha a incoerência, não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Essa é a coerência do culto racional. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Por isso é uma incoerência a obreira solteira ter um namorado ou um noivo e ter relações sexuais com ele. Porque a partir do momento em que ela se deita com ele, eles se tornam uma só. Digamos que esse relacionamento não dê certo. Ela já é uma só carne com ele, aí ela vai casar com outro. E agora? Olha o dilema. Com 2 homens, 3 homens, 4 homens, com muitos homens. Ah, mas o que acontece se no mundo eu fiz isso, no mundo tive muitos relacionamentos? Sim, mas aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo. Só que depois que tudo se faz novo, ela já não pode mais voltar àquilo, porque agora ela é um corpo com Cristo. O seu corpo, ela faz parte dos membros do corpo de Cristo, não se pode unir mais ao mundano ou ao mundo. Não sei se você consegue entender a profundidade disso aqui. Então ele diz que o homem que se une à prostituta, ele se faz uma só carne com ela. E isso é normal no mundo, mas não é coerente com a vida que nós decidimos viver. Não é um culto racional. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometa é fora do corpo.
Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito do Senhor, do Espírito Santo? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Fostes comprados por preço, não sois de vós mesmos. Aí a gente volta em 1 João 2,15, não ameis o mundo e nem as coisas que há. Então vamos lá, a pessoa era do mundo, aí no mundo ela colocava, se furava toda, largava a orelha, colocava um monte de piercing no umbigo, no dedo, na orelha, na sobrancelha, no nariz, e se enchia de tudo. Tatuava porque achava bonito a aranha no braço, e tatuava a cobra no outro braço, e tatuava um monte de coisa no corpo. Mas ela não era de Deus, ela não vivia com Deus, ela era mundana, então ela praticava as coisas do mundo. Quando ela se converte, ela se torna uma nova criatura. Hoje nós temos pastores que têm tatuagens que, se eles tivessem dinheiro, eles tiravam a tatuagem, porque não traz uma lembrança boa para ele. Traz uma lembrança de um tempo em que ele era um homem mundano. Se ele pudesse, ele tirava. Agora, é coerente depois que é um pastor ir fazer tatuagem? Não é coerente, porque ele está amando as coisas que são do mundo ainda. É coerente a obreira que é mulher de Deus e fazer tatuagem? Não, porque é uma coisa do mundo. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não há coerência, não é culto racional. Mas eu quero tanto. Apresenteis o vosso corpo como sacrifício. Então, se a pessoa, ela quer fazer o que quiser com o seu corpo, então anula-se qualquer sacrifício. Não sois de vós mesmos, fostes comprados por preço. Você não é teu, esse corpo não é teu, é de Deus, é do Espírito de Deus. Então você tem que viver de acordo com o seu chamado, pastor, missionária, obreiro, obreira, jovem, você que é uma pessoa de Deus. Tem que haver uma coerência, senão não há diferença entre estar na igreja ou ser mundano.